Tá, então vou começar, pessoal. Agora, em vez de breve, vai ser brevíssima. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o que é a internet, como que ela foi, como que ela começou, como que ela surgiu, por que ela é tão legal. Então, eu vou seguindo aqui nos slides, tentar fazer da maneira mais concisa e clara possível. No final, vamos ver se a gente consegue pelo menos uma perguntinha. E vamos lá, então. Então, o que é realmente a internet, né? O que é... nesse volume de voz, está bom ou está muito alto? Tá bom? O que é a internet? O que é quando se conecta à internet? O que está acontecendo quando tu liga o Wi-Fi e se conecta à internet, ou quando o Wi-Fi não está funcionando? O que é realmente esse conectar-se à internet? Ou alguém controla a internet? Alguém é dono da internet? Como é que ela funciona? E por que a internet é incrível? Eu acho a internet incrível e eu vou querer convencer vocês disso. Então, assim, nós temos na década de 60 a comunicação por telefonia por padrão, e ela funciona na base de comutação de circuitos. A comutação de circuitos é quando eu quero me comunicar com alguém e eu ganho uma linha dedicada entre eu e a outra pessoa, né? Então, quando eu faço uma ligação, eu vou ter um circuito que vai vir de mim até a pessoa, e esse circuito está reservado para nós dois. Eu vou dar um exemplo. Se eu ligo para alguém e eu não falo nada, eu ainda estou sendo cobrado por aquela ligação. Por quê? Mesmo que eu não fale nada, a pessoa não fale nada, aquele circuito está reservado para nós. Então, eu ainda vou ser cobrado por essa ligação, eu ainda estou gastando recursos. E isso é um problema, não só em questão de eficiência, mas em questão de vulnerabilidade, porque aquele circuito, se for rompido em qualquer um dos pontos de conexão, ele vai cair. Então, não é difícil derrubar esse circuito. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a ver isso como uma vulnerabilidade. A internet surgiu como ali de pensamentos ali um projeto militar, entendendo isso como uma vulnerabilidade, e então foram desenvolvidas pesquisas encontrando uma alternativa, que é a comutação de pacotes. Então, na comutação de pacotes, a mensagem ela é distribuída em pequenos pedacinhos que podem caminhar por qualquer caminho até o destino final. Então, nós temos ali a mensagem é verde, azul e vermelho. Eles vão navegando pela rede por caminhos diferentes, às vezes. E, no final, o destino final vai conseguir reorganizar os pacotes e transformar na mensagem original, que era verde, vermelho e azul. Então, isso garante mais eficiência, mais robustez, porque se um desses nós caírem, ele pode pedir para mandar só o pacotinho vermelho que caiu e que não conseguiu chegar até o final. Isso transforma a coisa mais barata também, né? Por passar mais eficiência de recursos. Então, por isso que, e também faz com que o silêncio não seja cobrado, né? Porque eu mandei os pacotes, se eu paro de mandar, eu não estou gastando recursos, porque eu não tenho uma linha dedicada entre eu e a pessoa com quem eu estou me comunicando. Então, isso aqui é a chave do surgimento da internet. É a comutação de pacotes. É essa ideia que surgiu lá na década de 60 que fez com que a internet fosse possível. E é uma coisa muito legal. Bom, então começou a surgir várias redes de comutação de pacotes nos Estados Unidos, né? A ARPANET foi basicamente a primeira e a mais importante, conectando universidades americanas. Depois tivemos outras, a Packet Radio Net, a Packet Satellite Net. A Radio usava rádio, a ARPANET usava cabos e a Packet Satellite usava satélite. Só que ter comutação de pacotes, cada um podia ser diferente. O pacote podia ser grande, pequeno, podia ser rápido, devagar. Elas não conseguiam se comunicar entre uma e outra. E aí que vai surgir realmente a internet. Então, na necessidade de conectar redes diferentes, uma usava cabo, outra usava satélite, outra usava rádio, mas queriam se comunicar. Hoje, na internet, a gente consegue acessar a internet por cabo ou pelo celular, por redes de rádio. E, mesmo assim, está no mesmo lugar. Bom, para conectar redes diferentes, surgiram protocolos. Então, a internet tem vários protocolos de várias camadas diferentes, do mais básico até o mais perto do usuário. E um protocolo que foi muito importante foi a dupla de protocolos TCP/IP. O TCP é o Transmission Control Protocol. Ele serve lidar com os pacotes em si, ou seja, como vai ser a segmentação em pacotes, como vai ser a reordenação de pacotes no início e no fim. E o IP, que é o Internet Protocol, define como que as pessoas que estão conectadas na rede vão se identificar e como endereçar os pacotes, como mandar um pacote de um lado para o outro. Basicamente, ali lidar com o endereço, assim, a parte de correios assim, dos pacotes. Eu vou mostrar um videozinho curto para vocês de mais ou menos como o TCP funciona. Então, o TCP ele é baseado na comutação de pacotes, que é aquela ideia de ser distribuído, mas ele define exatamente como as coisas devem acontecer, né? Não pode ser qualquer tamanho, não pode ser de qualquer jeito, né?
E tem um videozinho aqui bem legal que mostra mais ou menos como o TCP funciona. I would like to synchronize with you. Acknowledged. Synchronize session 59. Acknowledged. Oh. Alright. Yeah. Uh-huh. Hold up. Hold up. What happened to 62? Which one? 62. Oh, this. Okay, here you go. Here you go. Yeah. Yeah. Yep. Well, out of order. Out of order. Reset. Acknowledged. I would like to. Vou explicar agora basicamente o vídeo. Então, eles estão se comunicando usando o TCP e o primeiro, que é o que está enviando os pacotes, percebam que ele começa no 59 até, né? Então, o TCP tem várias coisas diferentes, não começa necessariamente no 1 às vezes. Então, ele vai mandando os pacotes, um pacote caiu, ele pediu qual é o 62, eu não recebi. Aí ele manda de novo. Ou começou a receber os pacotes fora de ordem. Aí o TCP tem maneiras de ou pedir para ser reenviado os pacotes, ou ele simplesmente conseguir reorganizar. Então, isso gera muita robustez, né, para a internet, além de ter mais eficiência. Então foi a comutação de pacotes, aquele princípio, mas transformado em protocolos, em regras claras, que redes diferentes conseguem se comunicar. Então, por conta do TCP e do IP, a gente conseguiu fazer com que aquelas redes diferentes se comunicassem. Surgindo aí, então, começando a surgir a internet. É que assim, a internet é difícil dizer quando que começou, porque ela surgiu dessa forma mais orgânica. Então, será que foi quando a primeira rede lá de comutação de pacotes surgiu? Ou foi quando foi a primeira vez que ela conseguiu se comunicar com outra? Ou foi no surgimento do protocolo? Ou foi na adoção oficial do protocolo? Então, é muito difícil dizer qual é a data oficial do início da internet. Então, a história fica um pouco assim. Mas, então, aos poucos, né? Isso aqui é de 1982 e a gente tem várias redes diferentes. Uma pode usar cabo, outra pode usar satélite, outra pode usar rádio, mas todas usando os protocolos TCP e IP. Então, elas vão conseguir se comunicar, mesmo que internamente elas funcionam de formas totalmente diferentes. E aí isso faz com que a gente comece a ter a internet, que é a interredes. A rede das redes, né? Muitas redes e redes de redes. Então, isso aqui é basicamente o surgimento da internet. É a comutação de pacotes e aí o surgimento dos protocolos. Mas o protocolo de IP de endereçamento, que é aqueles numerozinhos com pontinhos, não foi suficiente para dar conta do crescimento. A gente precisava de uma outra solução. Porque é a mesma coisa com chamada telefônica. A gente teve os números de telefone, mas uma ferramenta que surgiu foi as listas telefônicas, né? Se eu quero que vocês liguem para mim, em vez de eu falar o meu número, eu posso falar simplesmente o meu nome e vocês procuram na lista telefônica de Porto Alegre. E, mentira, não estou lá, não sei se tem, mas enfim, e vocês vão me encontrar lá. Então a gente tem, depois desse surgimento da internet, conseguiram começar a se comunicar, enfim, mais redes foram adentrando. A gente tem o surgimento do DNS, que é esse sistema para mapear nomes, que são os domínios, a números. Então, vocês vão ver na nomenclatura de órgãos da internet, enfim, essa ideia de nomes e números. O que são nomes e números? Nomes são os domínios, as coisas que você vai digitar com as letrinhas lá, para acessar os sites, os domínios. E os números são os IPs, que para a grande maioria das pessoas está abstraído. As pessoas não lidam o que é um IP na grande maioria das vezes, né? Nós que editamos na Wikipédia já estamos um pouco mais habituados a ver um IP, enxergar um IP por aí, né? Como a gente vê as edições, né, quando a pessoa não está logada, salva o IP da rede daquela pessoa, né? Mas vale lembrar, né, que o IP não é atrelado à máquina, e sim à rede. Então, a pessoa está numa rede, ela vai ter um IP. Está em outro Wi-Fi, ela vai ter outro IP. Então, o IP é uma propriedade da internet, da rede, e não da máquina, tá? Então, por isso, uma pessoa vai ter IPs diferentes ao longo do tempo. Mas, enfim, a gente tem o surgimento do DNS em 1983, e ele funciona de uma forma de ir da direita para a esquerda no domínio. Então, por exemplo, o domínio aqui da Wikipédia em espanhol, que é a que estava no Commons, ninguém fez isso aí da portuguesa, eu não fiz também, mas acho que eu vou fazer depois. A gente começa lá em cima, no org. Então, como é que funciona, digamos, a lista telefônica da internet? O seu computador, enfim, quem vai descobrir qual que é o IP daquele endereço, como é que eu chego naquele endereço, vai começar da direita para a esquerda. Org. Quem é que manda no org? Cadê a lista telefônica do org? Daí ele vai lá, pesquisar a lista telefônica do org e vai ver lá, tá, wikipedia.org, onde é que está? Está nesse lugar. Então, beleza. Aí vai para o Wikipedia.
Aí, wikipedia.org. Quem é que controla esse wikipedia.org? Aí vai lá na lista telefônica do wikipedia.org. Ah, beleza, tá aqui as coisinhas. Beleza, agora eu preciso achar o es.wikipedia.org. Aí na lista telefônica do wikipedia.org, achou es.wikipedia.org e aí chegou no destino final. Ou seja, quem controla o wikipedia.org controla tudo que vem à esquerda. Então, quem é dono do wikipedia.org pode controlar tudo que vem à esquerda do Wikipedia. Ninguém, assim, o org, né, ele é um domínio público que qualquer pessoa pode registrar, mas quem ali está organizando o org, né, pode entregar da esquerda para qualquer uma das pessoas que quiser cadastrar. Eu quero registrar o wikipedia.org, arthur.org. Não, arthur.org já deve ter alguém, mas arturcorreasouza.org talvez esteja liberado, eu acho. Então ele funciona sempre da direita para a esquerda. E isso é importante em questão de segurança, né? Se vocês verem qualquer coisa .wikipedia.org, é o domínio da Wikipedia. Mesmo que seja xyzw.wikipedia.org, é o domínio da Wikipedia. Agora, se vocês verem wikipedia.xyzw.org, não é o domínio da Wikipedia, é o xyzw.org. Então, ele sempre vai vir da direita para a esquerda. É assim que os domínios funcionam. Bom, então, a internet surgiu como ali um projeto militar, que depois se tornou bastante acadêmico. E em 1989, a gente tem os primeiros provedores comerciais de internet. Ela começou a ser aberta para o grande público, para pessoas poderem cobrar pelo esse acesso à internet, poder providenciar isso de forma comercial. E a gente começou a ter mais explosão do acesso à internet. E isso isso aumentou muito a quantidade de usuários. Esses provedores que vão levar a internet para casa das pessoas, eles vão estar aqui embaixo, e tu vai ter alguns outros provedores que vão estar mais preocupados ali, mais no miolo lá da rede de computadores que vai enviar as coisas para lá e para cá. Beleza. Em 1998, a gente tem a fundação da ICANN, que é a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, que é aquilo que eu tinha comentado. Então ela lida com domínios e IPs, mas acho que mais principalmente domínios. Demorou bastante para ela ser criada, tá? É porque teve umas discussões e coisas aí no caminho. Mas enfim, a ICANN lida com os domínios, aqueles lá do final, o org, net, .com. Ela começou com esses domínios, hoje já tem muito mais, tem .site, .world, .bio, .me, tem um monte de coisa hoje, que na época não tinha, né? E para esses domínios serem criados, eles têm um processo, solicita a criação, justifica por que tu quer criar, por que quer ser criado aquele domínio, está tudo aberto isso, vocês podem procurar. E ela começou como uma organização multissetorial também, que é um ponto que foi comentado nas palestras hoje, né, de manhã, e que vai ser tratado amanhã também pelo Demi. E a ICANN, ela também é responsável por delegar a organização dos domínios de países. Então, nós temos aqui no Brasil o .br. O .br é gerido pelo Brasil. Então, lembra que eu comentei antes? Quem manda no .br controla o que vem à esquerda. Então, aqui no Brasil, tudo que está dentro do .br passou pelo NIC.br, pelo registro BR. Tudo que está no .br passou pelo registro BR. E a ICANN, ela não fica decidindo o que entra no .br ou não, porque foi decidido que os domínios de países têm que ser controlados pelos próprios países. E aqui eu botei países entre aspas, porque o que é um país é uma coisa muito mais complicada, né? Então, enfim, aqui a gente já tem um exemplo de uma coisa que não é totalmente técnica, né? Então, a gente percebe que nada tem como ser puramente técnico, né? A gente vai ter domínios de países, tá, mas quais países? Reconhecidos por todo mundo, reconhecidos por uma parte dos países, né? Então, por exemplo, Taiwan vai ter o seu domínio, sim ou não? Palestina vai ter seu domínio, sim ou não? Chipre do Norte vai ter seu domínio, sim ou não? Né? No caso, os dois primeiros têm, Chipre do Norte não tem. Chipre do Norte está reconhecido pela Turquia, enfim, várias coisas do que é um país e o que não é. Isso é uma decisão política, mas fica na ICANN, que é essa organização internacional, mas que fica nos Estados Unidos, responde às leis dos Estados Unidos. Então aí a gente começa a ver alguns problemas. Eu botei essa bandeira aqui, alguém sabe de quem é essa bandeira? Não? Hã? Não. Tuvalu. Eu botei a bandeira das Ilhas Tuvalu, por quê? Como cada país pode fazer o que quiser com o seu domínio, aqui no BR a gente faz de um jeito, na Colômbia faz de outro jeito, na Argentina faz de outro jeito. Nas Ilhas Tuvalu, eles são super abertos. Então, qualquer pessoa pode ir lá e cadastrar o .tv.
a Tuvalu é .tv. Então, eles... enfim, foi uma boa sacada aí se aproveitar em abrir o .tv para qualquer pessoa do mundo cadastrar, mesmo que tu não tenha nenhuma relação com as Ilhas Tuvalu, tu pode cadastrar o .tv. Em 2019, se eu não me engano, isso está na Wikipedia, nossa, explodiu o microfone, desculpa. 9% da receita do país foi do domínio .tv em 2019. Então foi uma sacada de arrecadação de fundos aí para o país. No caso do .br, por exemplo, a gente não pode registrar qualquer coisa .br. Se vocês forem lá no registro.br e pedir arturcorreasouza.br, não pode. Então no .br a gente é um pouco mais, não é tão liberal quanto, por exemplo, as Ilhas Tuvalu na gestão do domínio. E quem compete a gestão desse domínio? O CGI-BR, que vocês viram na palestra de hoje de manhã também. No caso aqui do .br, também se exige que quem esteja registrando tenha um CPF ou um CNPJ. Tem que ter alguma relação com o Brasil, nem que seja uma filial que tenha um CNPJ aqui. Isso é uma decisão. Enfim, várias decisões, né? São decisões diferentes. Tuvalu faz de um jeito, Brasil faz de outro país faz de outro. Então, cada país pode gerir o seu domínio de uma forma autônoma. Deixa eu ver quanto tempo tem. 24, tá. Meu Deus, vou acelerar bastante aqui. O próximo é o Éder, aí eu tô roubando tempo do Éder. Tá. Bom, assim, até 1989 e 93, a internet era basicamente texto, era basicamente e-mails. Às vezes é difícil a gente pensar nisso, né? Mas é basicamente texto. E aí, ali por 89, 93, surgiu a World Wide Web, a web, que é a criação de documentos HTML, que vão ter ali uma maneira de indicar elementos visuais para o usuário final. Aqui nós temos um print de, tipo assim, um dos primeiros navegadores que existiu, rodando num macOS 7, eu acho, uma coisa assim, que é o Mosaic. Depois ele se tornou, no caso não foi ele, mas da mesma organização criou o Netscape, que se tornou um dos maiores navegadores da época também, mas antes dele veio o Mosaic. E aí isso aqui foi tipo, agora nós temos imagens, sabe, que demoravam 1 milhão de anos para carregar, né, mas enfim. Então a web se tornou a principal porta para a internet para a maioria das pessoas ao longo do tempo, né? Hoje, a gente se conecta na internet, a gente basicamente usa a web. A maior parte do tempo, hoje, o que a gente está clicando, o que a gente está acessando é a web. Então, a web se tornou uma força muito grande na internet e é fácil confundir. Mas são coisas diferentes. A gente pode se conectar por meio da internet sem usar a web, né? No caso, a web ficou tão forte que até coisas que não tem nada a ver com imagens e visualização para o usuário começaram a usar os mesmos protocolos que a web criou, por serem protocolos tão bons. Então, às vezes, comunicação de computador para computador usa os mesmos protocolos que a web, porque foram protocolos muito bem feitos. Então, na web, teve esse surgimento dos navegadores e depois, bem mais tempo depois, os mecanismos de busca, que modificaram o jeito de tu navegar pela web, né? Antes dos mecanismos de busca, tu tinha que saber o domínio, né? pt.wikipedia.org, ou o domínio que tu queria acessar. Depois, os mecanismos de busca, né? Como o Google, né? O mais famoso, tu podia simplesmente pesquisar onde tu queria acessar. E até eu poderia até ter colocado uma quarta camada ali, em cima dos mecanismos de busca. Agora os chatbots, a inteligência artificial, em vez do mecanismo de busca, está acessando o chatbot, né? Então a gente começou lá com o IP, ou às vezes um nome de domínio muito simples. Depois teve a sofisticação dos nomes de domínios, com aquele sistema de pontos e hierarquia. Aí depois mecanismos de busca, e agora a gente tem inteligência artificial também. Então, virá depois também, né? Bom, no Brasil, a gente tem os dois principais órgãos, o CGI-BR, que é o Comitê Gestor da Internet, né? Os conselheiros são cargos voluntários que se reúnem e fazem deliberações e têm aí uma responsabilidade no Brasil. E o NIC-BR é tipo um braço executivo do CGI-BR. Então, mais ou menos a história da internet no Brasil ali pelos anos 80, 90, 2000. Essa parte eu quero focar. A necessidade de conexões acadêmicas, não foi um projeto militar aqui no Brasil, necessidade de conexões acadêmicas, conectar universidades daqui com universidades de fora. Então, pessoas estudavam lá fora, tinham acesso à internet, trocavam e-mails, e aí vinham para cá, ficavam sem acesso aos seus colegas pesquisadores, aos seus orientadores, enfim. Então, necessidade de conexões acadêmicas. Tem várias coisas interessantes nesse meio do caminho, tipo um momento que a USP estava conectada com os Estados Unidos, que estava conectado com a FRJ, mas a USP não estava conectada com a FRJ. Daí, quando o e-mail tinha que fazer assim, vou ir lá para os Estados Unidos e voltar. Então, várias coisas interessantes nesse momento.
Em 95, a gente tem a criação do CGI-BR como um órgão multissetorial, e depois, em 2013, ele foi mais formalizado e aumentou a quantidade de conselheiros, se tornou mais multissetorial, também o Rodolfo falou isso hoje de manhã. Em 2005, a gente tem a criação do NIG-BR, porque até então, quem cuidava mais da parte operacional, executiva lá dos cabos e dos IPs, enfim, era a FAPESP. Então, a FAPESP foi muito crucial no surgimento da internet no Brasil. Em 2022, aqui no Brasil, a gente atingiu 5 milhões de domínios registrados no .br. Então, isso é um marco muito relevante. E aqui no Brasil, a gente tem um uso muito forte do domínio .br aqui no país. Muito em parte pela altíssima competência que o CGI e o NIC têm. Seguindo, então, nós temos também, em 2009, o decálogo que o CGI fez para a governança da internet no Brasil, que são basicamente princípios que a internet deveria seguir para garantir uma boa internet livre, aberta e democrática para todos. E, em relação a esses princípios, eu trouxe aqui bandeirinhas. O Fórum da Internet no Brasil foi aqui em Salvador há um mês e meio. Eu tive a honra de estar aqui também. E aí eu peguei essas bandeirinhas, essas fitinhas aqui para trazer e entregar para vocês. Então, aí eu vou distribuir. Não tem para todo mundo, né? Mas enfim. Então, esse decálogo aqui, por exemplo, liberdade, privacidade, direitos humanos, governança democrática e colaborativa, universalidade, diversidade, inovação, neutralidade da rede, inimputabilidade da rede, funcionalidade, segurança e estabilidade, padronização e interoperabilidade e ambiente legal e regulatório. Cada um deles é de um jeito. Tem uns que todo mundo olha e pensa, tem uns que é mais polêmico, tem uns que parece fácil, mas não é, tem uns que parece difícil, mas não é. Então, cada um daria para conversar, assim, um monte, mas eu vou seguir. Em 2006, a gente tem a criação do Internet Governance Forum, que foi um resultado da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, também numa tendência de fazer um ambiente de discussões de forma multissetorial, ou seja, inclusão além do governo, mas sociedade civil, empresas e a academia, enfim. E foi o primeiro Fórum Mundial multissetorial. E o Brasil, também pela sua relevância internacional na área da internet, foi o único país a sediar o evento 2 vezes, em 2007 e em 2015. Bom, muita coisa aconteceu na internet desde então, e hoje a Wikipédia é o grande exemplo de um lugar saudável na internet. Então a gente teve aí, que nem os palestrantes comentaram no início do dia, né, desse abocanhamento da internet por parte de grandes plataformas que vêm trazendo presentes, né, e depois a gente fica preso a esses presentes. Como podemos manter a Wikipédia assim e incentivar o seu modelo? The Wikipedia Test é uma iniciativa da Wikimedia Foundation, que foi publicada mês passado, eu imagino, que é tipo um teste jurídico assim, que tu pode aplicar. Então, se existe alguma regulação ou proposta de regulação para a internet, qual que é o teste da Wikipédia? Isso vai afetar negativamente a Wikipédia, sim ou não? Então, a ideia desse teste não é só para a Wikipédia, mas é pensar em todos os projetos, digamos assim, saudáveis que a gente tem de software livre, de bens públicos digitais, de acesso livre, de ciência aberta, na internet. Porque a Wikipédia, servindo como esse modelo, a gente consegue pensar de uma forma muito prática e conversar com reguladores se vai afetar negativamente a Wikipédia, sim ou não. Porque se vai afetar negativamente a Wikipédia, vai afetar negativamente outros bens públicos digitais também. Então, a ideia dessa iniciativa do Wikipedia Test é fazer esse teste, essa conversa aí com reguladores, que é uma iniciativa muito interessante e demonstra aí o nosso papel como um lugar saudável na internet. Então, muita coisa aconteceu, né, desde o início da internet, a gente está nesse momento, e agora para os próximos 10 anos, 20 anos, o que será que vai acontecer? Como é que a gente consegue se manter nessa posição relevante e de destaque que nós temos, como membros do movimento Wiki, e continuar incentivando seu modelo como bem público digital. Aí fica essa reflexão para vocês, eu encerro minha fala. Obrigado. Minha pergunta do historiador é, como tu percebe essa medida, ou a relação, na verdade, entre a evolução dos aspectos técnicos da internet, que foi como tu começou, né, e essa complexificação do ambiente social que ela proporciona, né, que te leva a pensar em questões de governança no final da apresentação, né? Como que tu percebe essa relação? Existe uma evolução de aspectos técnicos que leva a uma governança complexificada, ou, enfim, uma governança também complexifica a questão técnica da internet? Cara, eu vou usar isso aqui, então. Cara, uma ótima pergunta, porque os aspectos técnicos foram evoluindo, né, ao longo do tempo com a internet, e sempre nesse ideal de uma internet em que todo mundo vai estar agindo de boa fé, lá no início, né? O protocolo TCP/IP ele é muito mais anárquico que os outros protocolos que tinham na época.
Só que, ao longo do tempo, a gente não esteve preparado para esses jardins murados, vocês já aprenderam o que é esse termo, que surgiram aí nos últimos 20 anos. Então, por exemplo, neutralidade da rede, que é um princípio. Porque a rede não pode ficar dizendo se o pacote vai passar para lá, vai passar para cá, se pode ou não pode passar por causa do seu conteúdo. Mas aí tu tem um jardim murado que vai definir o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E está todo mundo lá e está todo mundo preso lá. Então, me parece que a gente não conseguiu, a parte técnica não conseguiu acompanhar esse surgimento desses jardins murados que nós tivemos aí de softwares fechados e corporativos e que entregaram presentes, digamos assim, das grandes corporações nos últimos 15 anos. Eu sinto que, tecnicamente, a gente não conseguiu dar conta, sabe? Pelo menos a minha visão. Eu sou programador, enfim, então eu estou sempre pensando mais no técnico. Acho que regulatoriamente também teria muitas coisas. Mas eu penso que a gente teria que ter mais evolução técnica do que aconteceu nesses últimos tempos, nesse aspecto. O que é a Deep Web? Como que isso funciona na internet? O que é o quê? O que falam que é a Deep Web, que essa Deep web Web. Ótima é uma pergunta. coisa assim, Ótima pergunta. para mim, que é o caminho do inferno, mas eu não sei. Então, mas ótima então, pergunta. é um jardim murado? Eu queria Não, entender é diferente disso. A Deep Web surgiu com a web. Então, até a palavra web é nessa parte da internet. Quando a gente teve os mecanismos de busca, o jeito de lidar com a internet mudou. Né? Com a web, principalmente. Né? Em vez de digitar um endereço, tu pesquisa. Mas o que entra na pesquisa ou não entra? É isso. Então, a web normal vai estar nos mecanismos de busca, a Deep Web está fora dos mecanismos de busca. Então, tu não consegue acessar pelos mecanismos de busca. Por isso que ela é Deep Web, está profunda. Não quer dizer que é bom ou ruim. Né? Quando se trata de Dark Web, aí sim é o termo específico para, digamos assim, a parte criminosa e ruim da Deep Web. Mas Deep Web é um termo mais técnico. É tipo, não está nos mecanismos de busca. Enquanto que o termo Dark Web especifica mais essa parte do crime e do uso para fins maléficos. E é uma maneira técnica. Isso. Existem maneiras técnicas. Não é tão difícil tu criar um endereço que não está acessível no mecanismo de busca. Só que daí as pessoas não conseguem acessar facilmente. Mas essa é a intenção, né? Então, sim.